Abraão é um personagem do Antigo Testamento e é um dos mais citados no Novo Testamento, além de Moisés. Tiago se refere a Abraão como sendo o amigo de Deus. Esse título nunca foi usado por mais ninguém nas Escrituras. A importância e o impacto de Abraão na história da redenção são claramente vistos nas Escrituras. Então neste vídeo falaremos sobre a história de Abraão. Mas antes, quero te pedir que você inscreva-se no canal, deixe o teu like e ative o sininho das notificações. Assim, você será notificado assim que tiver um vídeo novo aqui no canal. A história de Abraão está registrada em Gênesis, capítulo 11, versículo 26, e vai até a sua morte, em Gênesis, capítulo 25, versículo 8. Embora saibamos muito sobre a vida de Abraão, sabemos pouco sobre seu nascimento e sua infância. Quando Abraão aparece pela primeira vez na Bíblia, ele já tem 75 anos de idade. Abraão era filho de Terá, morador da terra de Ur, uma cidade influente no sul da Mesopotâmia, situada no rio Eufrates, a meio caminho entre a cabeça do Golfo Pérsico e a cidade moderna de Bagdá. Também vemos que Terá tomou sua família e partiu para a terra de Canaã, mas se estabeleceu na cidade de Harã, no norte da Mesopotâmia, na rota comercial da antiga Babilônia, a meio caminho entre Nínive e Damasco. No capítulo 12 de Gênesis, nós vemos o chamado de Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus convoca Abraão a deixar a sua casa em Harã. Tanto Ur quanto Harã eram cidades pagãs e centros de adoração ao Deus da lua. Então disse-lhe para ir a uma terra que ele mostraria. Deus também fez promessas a Abraão: a promessa de uma terra própria, a promessa de gerar uma grande nação e a promessa de bênção. Essas promessas formam a base para o que mais tarde seria chamado de Aliança Abraâmica, estabelecida em Gênesis 15 e ratificada em Gênesis 17. Em Gênesis 12, o versículo 4, nós vemos que Abraão obedeceu a Deus, e assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. O autor de Hebreus usa Abraão como um exemplo de fé, dizendo: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Após chegar à Palestina, Abraão ficou nas proximidades de Betel, Hebrom e Berseba, mas devido à fome que castigava a terra, Abraão desceu até o Egito, e temendo por sua vida, ele não apresentou Sarai como sua esposa, o que gerou alguns problemas para ele no Egito. E saindo do Egito, Abraão subiu para o lado sul e retornou para as proximidades de Betel. Tanto Abraão quanto Ló eram muito ricos, por isso houve até mesmo contenda entre seus servos, porque a terra ali não comportava os dois habitantes juntos. Ló e Abraão então se separaram. Ló preferiu residir nas planícies verdes do Jordão, onde as cidades de Sodoma e Gomorra estavam situadas. Já Abraão viajou para uma planície nas montanhas chamada Manre ao sul. Abraão e Sara não tinham filhos, mas Deus prometeu que Abraão teria um filho. Vemos em Gênesis 15 e o 4, este filho seria o herdeiro da vasta fortuna de Abraão, com a qual Deus o abençoou, e mais importante, seria o herdeiro da promessa e continuação da linhagem divina de Sete. Abraão creu na promessa de Deus, e essa fé é creditada a ele como justiça. Deus reitera sua promessa a Abraão em Gênesis 17, e sua fé é recompensada em Gênesis 21, com o nascimento de seu filho Isaque. Inicialmente, Abraão se chamava Abrão, que significa Pai Exaltado, ou Grande Pai. Em Gênesis 17, o nome do então Abrão é mudado para Abraão, dando maior ênfase à ideia de exaltação, significando pai de muitos ou pai de uma multidão. Abraão tinha 99 anos quando teve seu nome mudado por Deus. Não foi apenas o nome de Abraão que foi mudado naquela ocasião, mas o nome de sua esposa também foi mudado. De Sarai, ela passou a se chamar Sara, porque também seria mãe de uma grande nação. A fé de Abraão seria testada em relação a seu filho Isaque. Vemos em Gênesis 22 que Deus ordena que Abraão sacrificasse Isaque no topo do Monte Moriá. É difícil sabermos como Abraão reagiu internamente a essa ordem de Deus. Tudo que vemos
é Abraão fielmente obedecendo a Deus, como fez no mandamento anterior, de deixar a sua casa e sua família. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Isaque foi o filho da promessa que nasceu, quando Abraão já tinha 100 anos. O nome Isaque significa rir ou riso. Isaque se tornou o centro de toda a esperança de Abraão em relação às promessas que Deus havia feito. Imagine como Abraão deve ter se sentido. Ele estava esperando há décadas por um filho, e o Deus que havia lhe dado esta criança estava prestes a levá-la embora. O ponto é que a fé de Abraão em Deus era maior do que seu amor pelo seu filho, e ele confiou que mesmo se sacrificasse Isaque, Deus seria capaz de trazê-lo de volta dos mortos. Por fim, a fidelidade de Abraão foi demonstrada, e Deus preparou um cordeiro para substituir Isaque naquele sacrifício. A Bíblia deixa claro que Abraão teve seus momentos de fracasso e não se esquiva de relatá-los. Sabemos que pelo menos por 2 ocasiões em que Abraão mentiu a respeito do seu relacionamento com Sara, a fim de proteger-se em terras potencialmente hostis. Em ambos os incidentes, Deus protege e abençoa Abraão. Apesar de sua falta de fé, também sabemos que a frustração de não ter uma criança foi muito difícil para Abraão e Sara. Sara sugeriu que Abraão tivesse um filho com a serva dela, Agar, em seu nome, e Abraão concordou. Esse costume de uma serva conceber um filho do seu senhor era uma prática comum daquela época. Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Mais tarde, após o nascimento de Isaque, Agar e seu filho Ismael foram despedidos por Abraão. Eles saíram pelo deserto de Berseba. Em Gênesis, capítulo 21, versículo 13, Deus avisa que também faria de Ismael uma grande nação, porque também era descendente de Abraão. É através de Ismael que os árabes estabelecem sua origem até Abraão. O nascimento de Ismael não apenas demonstra a futilidade da loucura e falta de fé de Abraão, mas também a graça de Deus em permitir que o nascimento aconteça e até mesmo em abençoar a Ismael. De fato, Abraão teve muitos descendentes físicos, e todos que depositaram sua fé em Deus através de Jesus também são contados como herdeiros espirituais de Abraão. O pai dos fiéis teve seus momentos de dúvida e descrença, mas ainda é exaltado entre os homens como um exemplo de vida fiel. Abraão tomou outra mulher para si, chamada Quetura, talvez após a morte de Sara. Os estudiosos discutem se Quetura realmente foi uma segunda esposa ou apenas uma segunda concubina. O que podemos afirmar é que com Quetura ele teve mais 6 filhos: Zirã, Zoquizã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. Através dos filhos que teve com Quetura, Abraão se tornou também o pai de outros povos, como os midianitas. A Bíblia diz que Abraão viveu 175 anos e foi sepultado por Isaque e Ismael no campo de Efron. A Bíblia também afirma que tudo o que ele tinha deu a Isaque, e para os demais filhos, a Bíblia diz que Abraão deu presentes. Embora Abraão tenha sido rápido em obedecer, ele não se esquivou de fazer perguntas a Deus. Abraão acreditava que Deus daria a ele e Sara um filho, mas se perguntou como isso aconteceria. Em Gênesis 18, lemos o relato de Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra. Abraão afirmou que Deus era santo e justo e não poderia imaginá-lo destruindo os justos com os pecadores. Ele pediu a Deus que poupasse as cidades pecaminosas, se nelas houvesse 50 justos, e continuou diminuindo o número até 10. Em última análise, não havia 10 homens justos em Sodoma, mas Deus poupou a Ló, sobrinho de Abraão e sua família. É interessante que Deus revelou seus planos a Abraão antes de destruir as cidades, e que ele não ficou surpreendido pelas perguntas dele. Em Romanos, o 4º capítulo inteiro é dedicado a ilustrar a justificação pela fé através da vida de Abraão. Um argumento semelhante é feito no livro de Gálatas, onde Paulo usa a vida de Abraão para mostrar que os gentios são pela fé herdeiros com os judeus das bênçãos de Abraão. Isso remonta a Gênesis 15 e o 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. A fé de Abraão nas promessas de Deus foi suficiente para Deus declarar o justo diante dele, provando assim o princípio de Romanos 13:28. Abraão
não fez nada para merecer justificação. Sua confiança em Deus foi o suficiente. Vemos que Tiago usa a vida de Abraão como uma ilustração de que a fé sem obras é morta. O exemplo que ele usa é a história de Abraão e Isaque no Monte Moriá. Mero assentimento às verdades do Evangelho não é suficiente para salvar. A fé deve resultar em boas obras de obediência que mostrem uma fé viva, a fé que foi suficiente para justificar Abraão e considerá-lo justo aos olhos de Deus. Foi a mesma fé que o moveu em ação ao obedecer à ordem de Deus de sacrificar seu filho Isaque. Abraão foi justificado por sua fé e sua fé foi comprovada por suas obras. Vemos que Abraão foi um indivíduo exemplar, não tanto em sua piedade ou vida perfeita, mas porque sua vida ilustra muitas verdades da vida cristã. Deus escolheu Abraão dentre milhões de pessoas na terra para ser o objetivo de suas bênçãos. Deus usou Abraão para desempenhar um papel fundamental no desenrolar da história da redenção, culminando no nascimento de Jesus. Abraão é um exemplo vivo de fé e esperança nas promessas de Deus.